O governo federal e estados não têm recursos para investir em infraestrutura, né? Que está inclusive se deteriorando. Olá, o Brasil entrevista hoje Carlos Caval, que é economista-chefe do Banco Safra. Caval tem passagem também pelo BNDES, onde atuou como diretor financeiro, foi secretário do Tesouro Nacional e tem muitos anos de atuação no mercado financeiro. Nós vamos conversar com ele hoje sobre economia brasileira. Caval, pode-se dizer que a economia brasileira saiu de vez da recessão? Érica, nós acreditamos que sim. Nós já tivemos 2 trimestres, o primeiro e o segundo desse ano, de crescimento positivo, o que tecnicamente é considerado a saída de uma recessão. Como se a coisa piorasse, é como se você entrasse em uma outra recessão, né? Mas daquela em que estávamos, esses 2 trimestres são suficientes para caracterizar o fim da recessão. Agora, nós imaginamos que o crescimento vá continuar ao longo desse segundo semestre de 2017. Prevemos um PIB de 0,6% esse ano e 2,5% no ano que vem, puxado nesse momento, sobretudo pela recuperação do consumo das famílias. E qual é a força dessa retomada? É uma retomada vigorosa, é uma retomada fraca, ela é sustentável? O que dá para dizer sobre, com base nos indicadores que estão disponíveis, sobre esse processo de recuperação até o momento? Eu diria que ela não é nem fraca, nem muito intensa. A palavra moderada me parece que caracteriza melhor o ritmo dessa recuperação. De um lado, nós ainda temos um legado muito negativo do passado, o desemprego ainda é muito alto, as empresas ainda estão muito endividadas e o governo está fazendo uma política fiscal bastante contracionista, o que também é verdade no caso da maioria dos estados. Por outro lado, acho que o êxito na aprovação das reformas estruturais, em que pese ainda não ter sido aprovada a reforma da Previdência, gerou condições financeiras muito favoráveis, né? E, notadamente, uma queda muito acentuada da taxa de juros, que acreditamos chegue aí a 7% no final do ano, e um quadro também favorável para o mercado de capitais. As empresas voltaram a emitir ações, emitir títulos de renda fixa. Então, acho que o contraponto que garantirá que essa recuperação tenha uma velocidade razoável, embora não muito forte, é exatamente o êxito que a combinação de uma política fiscal mais dura e reformas estruturais tem tido no sentido de gerar uma rápida desinflação e uma queda da taxa de juros para níveis que nós acreditamos vão chegar no final do ano ao mínimo histórico, né? 7% e, eventualmente, no ano que vem até abaixo disso. Esperava-se no início desse ano que a reforma da Previdência que você mencionou já estivesse aprovada, se eu não me engano, antes até do fim do primeiro semestre. Com a turbulência política, esse cenário mudou e o que são as expectativas agora? Eu lembro que falava-se muito, os economistas falavam muito que era crucial para o país aprovar a reforma da Previdência por uma questão de sustentabilidade da Previdência, até de solvência. Assim, esse diagnóstico mudou, nós ganhamos um pouco mais de tempo, quais são suas expectativas em relação à aprovação? Bom, ela é essencial e continuará sendo, mas não é a única. Nós tivemos a aprovação ainda em 2016 do teto do gasto, né? Nós tivemos recentemente a aprovação da taxa de longo prazo, que incidirá sobre os empréstimos do BNDES. Nós tivemos uma histórica aprovação da reforma trabalhista, que vai paulatinamente facilitar a flexibilidade do nosso mercado de trabalho e reduzir custos, e outras agendas no plano microeconômico que também
têm sido aprovadas e implementadas. O fato é que nós não podemos prescindir da reforma da Previdência. Infelizmente, como você notou, a instabilidade política acabou vitimando, né, a reforma. Acho muito difícil que se aprove antes das eleições. Não obstante isso, medidas já implementadas, a recuperação da atividade econômica e o juro bem mais baixo do que inicialmente se supunha, está gerando, vamos dizer assim, uma mitigação da piora da trajetória da dívida PIB. Hoje nós temos previsões com relação ao patamar da dívida PIB ao final do ano que vem, abaixo de 80%, o que não era o caso alguns meses atrás, mesmo quando a gente supunha que a Previdência pudesse ser aprovada. Então, sim, acho que nós ganhamos um pouco de tempo, né, por essa combinação mais favorável de retomada de crescimento e juro mais baixo, mas é evidente que sem a continuidade do esforço reformista em 2019, notadamente na área da Previdência, na área tributária e outras, todo esse esforço vai acabar se perdendo e a gente pode voltar novamente a uma instabilidade e crise, né, que vivemos aí em 2015 e 2016. Você falou você acha improvável que ela seja aprovada até a eleição. O governo tem falado da possibilidade de aprovação, ainda que de uma versão diluída da reforma até o fim desse ano. É improvável? Te parece improvável? Achamos difícil, né? Acho que a janela de oportunidade ela se estreitou muito, o que não quer dizer que é impossível, né? Mas vamos dizer, se a gente for atribuir uma probabilidade, eu atribuiria uma probabilidade menor do que 50%. Mesmo de uma versão reduzida, que Exato. se dizem diluída ou reduzida. Acho que essa é a visão consensual hoje, o que quer dizer que, no jargão do mercado, a gente não vê que isso esteja precificado, a aprovação. Se ela vier, tanto melhor, né? Provavelmente não será a reforma definitiva, terá que haver um esforço adicional em 2019, enfim, em 2020. Seria melhor que já pudéssemos fazer alguma coisa, notadamente a idade mínima. Mas eu diria hoje que a visão do mercado é que a probabilidade não é, vamos dizer, maior do que 50%, é menor, né? Então seria, vamos dizer, um risco positivo, né? Não está no nosso cenário, se vier, tanto melhor. E qual é o limite de tempo que o país tem para aprovar isso? Se não for esse ano, ficar para depois da eleição, até quando podemos esperar sem consequências, essas consequências negativas que você falou? Um dos motivos pelos quais há dificuldade de aprovar esse ano é que muitos parlamentares que até entendem a necessidade da reforma julgam que não é uma reforma a ser feita no final de um governo, num ano que antecede eleições, que ela tem que ser feita no ano inicial de um governo. A última reforma da Previdência relevante que nós tivemos, a reforma da Previdência do setor público, uma reforma constitucional, foi feita no primeiro ano do governo Lula. Então, se nós não conseguirmos fazer essa reforma em 2019, mais tardar 2020, está muito claro que não há disposição política de fazê-la, né? Então, acho que aí, novamente, nós vamos entrar numa desconfiança com relação à trajetória da dívida pública, a situação fiscal e estrutural, e aí os preços vão refletir isso com alta de dólar, alta de juros e desaceleração da economia. Então, o ciclo político que hoje nos desfavorece, em 2019 deverá nos favorecer. Então não há nenhum motivo, né, para que ela não seja aprovada em 2019, a não ser que você tenha um presidente da República que seja contrário a ela e não mobilize a sua base de apoio, a sua popularidade recém-conquistada para isso. Então eu acho que tem que ser aprovada ao longo de 2019. O cenário político parece muito incerto ainda, né? Para 2018, isso cria uma incerteza muito grande. Não parece essa incerteza não parece estar se refletindo nos preços dos ativos do Brasil atualmente no mercado financeiro, né? Por quê? Não, porque, veja, há uma tese com a qual eu não concordo, que
a economia descolou da política. Isso não é verdade. A economia ela não descola da política, os mercados não descolam. Eles têm uma atenção muito grande com relação a isso. O que está acontecendo hoje é que nós estamos tendo um período de instabilidade política, mas com governabilidade, né? Com aprovação de reformas. Desde os eventos de maio último, nós aprovamos a reforma trabalhista, aprovamos a taxa de longo prazo do BNDES. Então, há governabilidade, a equipe econômica continua atuando, temos tido privatizações, né? Há uma visão majoritária no mercado de que vai ser eleito um presidente pró-reformas. Esse é o cenário base, né? Se em algum momento a evolução do quadro eleitoral claramente sugerir que esse não é o caso, aí vai haver, evidentemente, uma mudança no humor do mercado por tudo que eu havia dito anteriormente. A continuidade das reformas é crucial. E aí como que essa instabilidade tende a chegar à economia real? Qual que é o processo? Você começa com um processo de depreciação de ativos, queda de preço de ação, desvalorização do real? No mercado financeiro você passa a ter, né, normalmente os preços mais sensíveis, o dólar e a bolsa, reagindo desfavoravelmente. Isso afeta a curva de juros de longo prazo, né, e cria, por exemplo, o que a gente chama um aperto de condições financeiras, né? Quer dizer, a bolsa cai, o juro sobe, né? Para as empresas financiarem suas atividades, o custo aumenta e isso gera uma retração das decisões de investimento no setor produtivo e também, no final, acaba afetando as próprias decisões de consumo. Então, você transmite a piora do mercado financeiro, depois de algum tempo, ao longo do tempo, uma piora da economia real. As condições externas do mercado financeiro internacional estão favorecendo o Brasil no momento atual e de que forma? Muito. O mundo cresce de uma forma bastante saudável, mais equilibrada do que nos anos anteriores, notadamente o crescimento econômico bem mais robusto na Europa e a economia americana crescendo muito bem, em torno de 2, 2,5%, e a China até acelerando um pouco em relação à meta de 6,5% que eles estabeleceram no ano passado. E além disso, a combinação ideal, a inflação é baixa internacionalmente, o que ainda mantém as taxas de juros num patamar historicamente baixo. Isso não dura para sempre, mas nesse momento é uma combinação que nos favorece muito e favorece aplicações de risco em países emergentes, em moedas emergentes, onde também há um cenário benigno, favorável para preços de commodities, né? Então, eu diria que o cenário internacional, o que a gente tem que torcer para que ele não mude muito, porque se ele mudar, provavelmente vai ser para pior. Acho difícil que ele fique melhor do que está. Quais são os riscos de que esse cenário mude? De onde eles vêm? É a economia chinesa? Acho que o principal vem do canal financeiro, de uma eventual aceleração do processo que a gente chama de normalização monetária, que é voltar a ter juros dentro de um patamar histórico mais elevado, né? E o que poderia gerar isso? Uma alta bem mais rápida do que o imaginado da inflação nos Estados Unidos, na Europa, enfim, né? A economia chinesa há sempre a preocupação com o nível de endividamento muito elevado das empresas, bancos, né? Então, essa é a grande incerteza, mas o governo ele tem lá um grau de controle sobre a economia que é diferente do que existe nos demais países. Há o risco geopolítico, o episódio da Coreia, mas que permanece como um risco de cauda, ou seja, pode ser que sejamos surpresos por um acidente, alguma coisa, né, que desencadeasse um conflito na Península Coreana, que tem uma importância econômica muito, muito grande, né? Então é um risco também monitorado. Mas eu acho que o ano terminou muito melhor do que ele começou. Nós afastamos os temores com relação à dissolução da zona do euro, a eleição na França, na Alemanha, enfim.
Então, até isso evoluiu favoravelmente nesse ano. Você acha que houve erro nas previsões em relação ao impacto que teria o Brexit ou a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos para a economia? Havia um tom negativo, né, associado a esses eventos e o possível impacto deles na economia mundial. O Brexit, eu penso que não. Os efeitos negativos do Brexit, eles sempre foram pensados como muito limitados ao Reino Unido. O grande temor é que a manifestação de repúdio que o eleitor teve, então, frente aos partidos tradicionais, frente, né, ao status quo, se estendesse para as eleições na Holanda, na França, na Alemanha e no ano que vem na Itália. Isso não ocorreu. Então, vamos dizer, o fenômeno político por trás do Brexit, ele não, vamos dizer, se estendeu para os países do continente europeu. E a União Europeia hoje, na verdade, a zona do euro, mais especificamente, está, vamos dizer, mais fortalecida até do que um ano atrás. No caso dos Estados Unidos, em que pese, né, o grau, a dificuldade que o presidente Trump tem tido de aprovar medidas no Congresso, a relação difícil que ele tem tido até com o seu próprio partido, ele tem conseguido avanços numa agenda, e provavelmente terá mais, na agenda de desregulamentação e também na reforma tributária que ele quer aprovar, que reduz a carga tributária. Então, acho que, de um lado, né, as idiosincrasias do ativismo dele na mídia, enfim, que capturam muito a atenção de todos, mas isso não tem tido nenhuma influência negativa no desempenho da economia americana. E como a gestão dele é vista como uma gestão pró-negócios, né, a gente tem tido sistematicamente recordes da Bolsa Americana esse ano, e o crescimento econômico está mostrando nos últimos meses uma certa aceleração do investimento na margem, que acho que já reflete um pouco desse ambiente pró-negócios que ele quer estimular. Então, acho que aí talvez tenha havido, num primeiro momento, um certo pessimismo exagerado, né, com relação à incapacidade dele de implementar a agenda que ele se propôs lá atrás. Acho que a economia americana vai, esse ano, ter um bom desempenho e ano que vem também. Essa liquidez do mercado internacional, esse cenário mais favorável, ele tem beneficiado as empresas brasileiras que, como você mencionou, ainda estão com endividamento elevado, tendo que reestruturar seus balanços, ou ainda é um movimento que beneficia mais restrito a mercado financeiro, a preços de ativos apenas? Não, acho que beneficia, né? Acho que empresas, especialmente no caso do Brasil, que tem empresas que acabaram se sobreendividando, né? Vamos pegar o exemplo mais clássico e mais, vamos dizer, claro, que é a Petrobras, que se tornou a empresa mais endividada do mundo. Ela está, de fato, fazendo um trabalho muito importante de reestruturação, aliás, espetacular na nova gestão, tanto do lado dos seus ativos, de venda de ativos, de redução de custos, enfim, de se tornar mais eficiente, mas também um notável trabalho de gestão de dívida, onde ela está alongando a sua dívida, né, a custos mais baratos do que ela gozava até pouco tempo atrás, e certamente isso tem a ver com esse ambiente de juros mais baixos. Então, ajuda muito, sim, tanto o juro baixo lá fora, como especialmente, aí já era baixo, né, uma grande novidade que é o juro muito baixo aqui no Brasil, né, para as empresas e consumidores endividados em moeda local, né? Então, isso é, sem dúvida, muito importante. E o cenário para investimento, você já percebe um cenário melhor? O investimento começa, você falou que a recuperação, até agora, ela tem sido basicamente impulsionada pelo consumo das famílias. Já há um sinal de que o investimento pode ser um coadjuvante nesse processo de retomada ou ainda não? Em parte, sim. No caso da indústria, há ainda uma capacidade ociosa muito grande, né? Então, é natural que o consumo seja o primeiro a se recuperar, ele ajuda as empresas a ocuparem a sua capacidade. Vamos pegar o exemplo da indústria automotiva, que foi, vamos dizer aqui,
talvez primeiro tenha sentido a crise e caiu de uma forma brutal o seu nível de produção, ela está tendo uma recuperação muito favorável esse ano, inclusive ajudado pelas exportações, né? Mas isso não significa que num primeiro momento você vai já tomar uma decisão de investir, você está ocupando a sua capacidade. Isso, as máquinas que estão paradas, as plantas que estão ociosas, Agora, né? como o nível de investimento ele caiu 25%, né, a sensação é que até o nível de depreciação em alguns setores não estava sendo atendido, quer dizer, a empresa, vamos dizer, perdendo capacidade produtiva, né? E sempre há, né, novas tecnologias, a necessidade de se modernizar. Então, alguns dados ligados a, por exemplo, importação de máquinas começam a reagir. Mas a gente tem que lembrar que um setor que é fundamental na nossa taxa de investimento é o setor de construção. Então, em primeiro lugar, construção civil, habitacional, comercial, ela ainda também está nesse momento em que você está, em primeiro lugar, vendendo estoques de imóveis construídos e não vendidos, né? Então, isso está reagindo, né? Sobretudo em São Paulo. Mas isso não gerou ainda decisões, de uma maneira relevante, de novos empreendimentos. Quando eu vou empregar pessoas para construir novas unidades, isso ainda não se sente. E aonde a gente está mais atrasado e onde a situação, vamos dizer assim, evoluiu, é na parte de infraestrutura. Porque, em primeiro lugar, o governo federal e estados não têm recursos para investir em infraestrutura, né? Que está, inclusive, se deteriorando, claramente. As privatizações feitas no governo anterior, elas fracassaram, né? Tanto por premissas econômicas irrealistas, e a economia caiu muito, como pelos efeitos da Lava Jato, né? Então, muitas empresas ligadas, que foram atingidas pelo Lava Jato, adquiriram concessões e não tem hoje como tocar as obras, estão devolvendo essas concessões para a União, né? Então, o aeroporto de Viracopos, o aeroporto do Galeão, vamos dizer, a gente está voltando para trás, né? E o governo vai ter que reprivatizar, né, coisas que voltaram para suas mãos. As novas privatizações, elas estão indo muito bem, mas só que demora um pouco para você começar efetivamente a ter o efeito econômico disso, emprego, né, gerar emprego e renda quando você efetivamente começa as obras, né? Então, essa parte está muito ruim, né? Então, vamos dizer, da indústria para a construção civil, né, para a infraestrutura, a gente tem três realidades que estão um pouco diferentes e explicam porque a retomada do investimento vai ser mais lenta do que a do consumo. E quanto que isso constrange a nossa capacidade de crescimento ano que vem, nos próximos anos? No ano que vem, vamos dizer, nos próximos 2 anos, talvez 3 anos, não, porque a capacidade ociosa ainda é muito grande. Mas depois disso você depende do investimento voltar, né? Aí, o que precisa para isso, né? Primeiro você precisa ter o juro mais baixo, isso a gente já está chegando lá. Depois você tem que ter a certeza de que haverá a continuidade das reformas fiscais, que é o que vai garantir que o juro continue baixo, né? E que ele não bata lá no 7, 6,5 e volte para cima como foi lá em 2012. E para isso, evidentemente, o cenário eleitoral é o fundamental. Então, também é difícil a gente imaginar que o empresário privado tome uma decisão de investimento nova, de grande vulto, sem ter dirimido essa incerteza eleitoral. Você mencionou alguns avanços, algumas reformas que a atual gestão aprovou, entre elas a aprovação do teto do gasto, que ainda no passado, né? Ele é sustentável sem uma reforma da Previdência? Não, no curto prazo, 2018, por exemplo? Não, 2018 sim. É possível cumpri-lo? 2018, 2019 sim. Na verdade, ele resolve parte do problema, mas não tudo, né? Porque ele é um dispositivo constitucional, mas os benefícios previdenciários também estão na Constituição, né? Agora, ele vai ajudar muito na contenção daquilo que não está na Constituição, que é o quê? A parte de gastos com salários, novas contratações, concessão de subsídios, enfim. Inclusive porque uma vez descumprido o teto, o governo fica proibido de
aumentar salários, fazer novas contratações, dar aumento real para o salário mínimo. Então, ele vai ajudar na disciplina em coisas que, vamos dizer assim, não sejam benefícios sociais e não sejam a previdência social. Então, de um lado, ele não faz o trabalho sozinho, mas de outro ele continuará a ser bastante importante, mesmo que aprove a reforma da Previdência. Ela, por si só, não resolve a questão do desequilíbrio fiscal. Mas sem ela, em algum momento, ele também se torna inócuo ou não? Ou Veja, insustentável? Porque o teto ele pode ser rompido. E o que acontece quando ele é rompido? O governo passa a ter uma camisa de força em relação a uma série de gastos, né? O que significa que você vai atenuar a piora da trajetória da dívida, né? Se você não aprovar a Previdência em 19, 20, etc., aí já é um sinal de que não há um consenso político, não há, vamos dizer, uma governabilidade adequada para você encarar o maior problema que o Brasil tem, que é a Previdência. Aí, obviamente, a situação toda vai se deteriorar. Ou seja, agora, se você aprovasse a Previdência sozinha e não controlasse outros gastos que o teto controla, tampouco seria suficiente. Entendeu? Então, as duas coisas são importantes. As outras reformas, a trabalhista, a mudança de taxa de juros do BNDES, quando que elas já devem ter algum efeito positivo na economia? As duas não entraram em vigência. A reforma trabalhista entra em vigência em meados de novembro e a taxa do BNDES no início do ano que vem. Então, ao longo do ano que vem, e nos anos seguintes a gente pode ter algum efeito, sim. Já no caso do BNDES, antes mesmo da aprovação da TLP, o fato de que ele já diminuiu de uma forma muito significativa a concessão de subsídios, significa que já está havendo um efeito positivo e que, a meu ver, explica também por que nós estamos conseguindo cortar a Selic muito mais do que conseguíamos no passado. Então, isso acho que já há um certo efeito. A TLP, vamos dizer, ela solidifica, né, essa tendência na medida em que ela vai, aos poucos, eliminar os subsídios que eram concedidos fora do orçamento. No caso da reforma trabalhista, eu acredito que tem parte dos efeitos que é rápida, né, novos contratos de trabalho, o fim do imposto sindical, que vai liberar, segundo estimativas aí, 3 bilhões de reais na economia, né? Então, isso são coisas que têm efeito imediato, né? E tem coisas que demoram mais. Por exemplo, no sistema bancário, o grande problema é o grau de judicialização, né? Como isso, quem está regido por contratos antigos, isso vai ainda continuar por algum tempo. Isso acho que vai demorar um pouco de tempo para que você tenha essa economia, né, de custos trazido pela menor judicialização. Então, acho que tem coisas mais de curto prazo, mas eu acho que nós já vamos começar a sentir isso em 2018, sobretudo por uma maior flexibilidade, estimulando as empresas a contratar mais. Isso acho que vai ajudar no ano que vem já. Uma outra reforma que é muito mencionada por vocês, economistas, é a reforma tributária. Assim, o quão essencial ela é para o país? Você acha que isso também entra no horizonte de reformas necessárias, urgentes para o próximo governo? Eu acho que entra depois da Previdência. Acho que ela também é uma reforma complexa, embora a complexidade seja bem diferente. A Previdência tem uma divisão ideológica muito forte entre partidos de esquerda, partidos do centro e da direita. Já na reforma tributária, as duas principais questões, a ICMS é uma reforma que diz respeito sobretudo aos estados, né? Então é a chamada questão federativa que está em jogo. Não há uma divisão entre esquerda e direita, há uma divisão entre estados ricos, estados pobres e assim por diante, né? No caso da reforma da PIS/COFINS, é uma discussão inteiramente dentro do setor privado, né? Resumidamente, vai ser um embate entre a indústria, que é sobretributada no Brasil, e o setor de serviços, que é o que mais cresce, mais dinâmico, que é subtributado. Então aparecem coisas, por exemplo, como a gente tem visto. Tributa o Netflix, como é que... E Uber, isso.
Quer dizer, tudo aquilo que é novo e que cresce mais na economia tem pouca tributação, porque não era previsto um tipo de atividade desse fim. E o que a gente tributa? A gente tributa muito o carro, a gente tributa muito o bem de consumo, né? Que são setores que na economia nem crescem mais tanto quanto no passado. Então, e aí vai haver um embate muito grande entre, vamos dizer, o novo e o velho, né? E é uma discussão inteiramente, vamos dizer, dentro do próprio setor privado. Então, cada uma tem a sua complexidade. Eu acho que a primeira que virá e que precisamos resolver é a Previdência. E a tributária acho que virá em seguida. Qual é a briga mais difícil entre as duas, dá para dizer? Eu acho que a Previdência ela é mais delicada politicamente para a sociedade, né? Então, essa questão da expectativa de direito, né, do aposentado, mexe com os interesses de todo mundo, né? A reforma tributária é uma coisa muito mais, vamos dizer, técnica. E que, claro, mais difícil, tanto que se fosse fácil eu já teria feito, mas vamos dizer assim que tem um desafio que está num outro nível, né? E que eu acho que vamos dizer assim, é menos constrangedora do ponto de vista político. Então, acho que, vamos dizer assim, ela seria tecnicamente um pouco mais, vamos dizer, menos difícil do que a Previdência. Como que as pessoas vão sentir a economia em 2018? Assim, o que dá para esperar em termos de crescimento, inflação, desemprego? Então, acho que vai ser um ano interessante porque nós vamos ter algum crescimento. A gente acha que 2,5%, talvez 2,5% a 3%. Né? Então, não crescemos desde 2014, então vai ser uma novidade, né? Aliás, fazendo uma correção, não crescemos desde 2013. 2013, né? Então, a sessão começou o segundo trimestre de 2014, né? E já 2014 estava foi zero. Foi zero, então não crescemos. Com uma inflação muito baixa, a gente espera aí uma coisa abaixo de 4%, e um juro muito baixo. Né? Então, nós nunca tivemos essa combinação de juro baixo e inflação baixa, né? O que é muito estimulativo do consumo, né? Tanto que o nível de renda com a inflação baixa se eleva e o juro de um dígito, 7% ou menos, que a gente vai ter, também é uma novidade, né? Então, acho que pode ter algum efeito, inclusive no quadro eleitoral, em que pese que ele ainda vai estar muito mais dominado pela questão ética da corrupção Lava-Jato. Quer dizer, isso acho que vai ser um tema aí de muita influência aí na eleição. Em relação ao desemprego? Desemprego, achamos que ele cai, né? Ainda vai ficar elevado, ainda vai ficar acima de 10%, né? Provavelmente ele cai aí para alguma coisa mais em torno de 11%, hoje ele está em 12 e pouco. E o que a gente não sabe, mas como eu já disse, pode ajudar, é que efeito a reforma trabalhista vai ter, né? A reforma trabalhista ela vai permitir várias coisas que não são permitidas hoje e que vão ajudar e estimular as empresas a empregar mais, né? Primeiro, a terceirização, que vai ser mais ampla. Segundo, contratos mais flexíveis, o trabalho intermitente, que é muito importante, né, para vários setores, e inclusive o trabalho remoto, né, que é algo que é cada vez mais uma realidade, mas que é feito na informalidade, né, porque você não tem hoje um contrato de trabalho. Nosso contrato de trabalho no Brasil é um contrato de trabalho do Brasil industrial. É 8 horas, 44 horas por semana, muito pouco. Foi pensado para um país que era industrial. Hoje o Brasil é 15% indústria, né? Tem um monte de gente fazendo outras coisas que a legislação não permite, né? Então essas pessoas ficam informais. E a ideia da lei é flexibilizar e formalizar também essas outras modalidades, novas modalidades de trabalho. Para concluir, esse cenário econômico, você acha que também vai ter influência no rumo eleitoral, no resultado eleitoral ano que vem? Ou você acha que vai ser mesmo, como você falou, muito mais dominado pela questão política, de corrupção?
Se as pessoas vão votar com o bolso, vão votar... Porque as pesquisas mostram que o tema ético, o tema da corrupção, seria estranho que não fosse assim, ele, vamos dizer, há uma revolta muito grande do eleitor com essa situação, né? Vamos dizer, ela acaba aparecendo como um tema que, vamos dizer, está até acima da questão econômica, né? Agora, é claro que se você ainda por cima tivesse numa situação de inflação alta, de desemprego em elevação, sem perspectiva, né, de melhora, claro que aí seria uma combinação muito mais negativa. A economia ela vai ajudar, mas não é suficiente, né? Acho que o tema aí ético, enfim, ainda vai ser bastante importante. Tá ótimo, Caval. Muitíssimo obrigada. Érica, obrigado. Muito prazer.